Olá, jovens! Vamos lá! Hoje vamos analisar um tema que tem uma grande chance de ser abordado por provas de vestibulares e, sobretudo, pela prova do Enem, o descarte indevido de lixo no Brasil. Analisar um tema como esse se torna, de certa forma, simples, fácil. Por quê? Porque é uma questão cotidiana. Se você pensar direitinho, o descarte indevido de lixo no Brasil se relaciona a questões sociais, a questões econômicas, a questões ambientais. Então, a gente vai fazer um apanhado do que a gente puder, de todo tipo de repertório sociocultural imaginável, para a gente trabalhar bem esse tema e, de maneira muito rica, conseguir trabalhar uma argumentação legal quanto a essa questão. Vamos lá, vamos pensar direitinho. O que é que causa um descarte indevido de lixo no Brasil? O que é que é responsável por isso? Primeiramente, a gente não descarta seletivamente o lixo. Nem adianta dizer, não, minha família descarta tal. A maioria das famílias não tem isso como hábito. E, de certa forma, é uma culpa compartilhada. As famílias, de fato, nunca estimularam os seus a praticarem esse descarte seletivo e também não há meios, não há incentivos públicos para que a gente consiga descartar isso devidamente. Então, vamos pensar na seguinte maneira. Primeiramente, falta de incentivos para se descartar seletivamente. Pô, Dalton, mas de que incentivo você está falando? Pô, bicho, até um incentivo fiscal. Porque as prefeituras, por exemplo, nunca pensaram da seguinte maneira. Se a gente reduzir ali uma porcentagem até pequena, simbólica, de uma conta de energia ou de água para as famílias, para as residências descartarem seletivamente ou reduzirem a produção de lixo. Por que não fazer isso? Por que não, por exemplo, fazer um cadastro cidadão de famílias em que aquela que seja exemplar no descarte de lixo ganhar, por exemplo, uma entrada para um teatro, uma entrada para uma manifestação artística? Por que não trabalhar uma questão de recompensa para uma ação cidadã? Pois é, aqui no Brasil isso não é habitual. Em outros países europeus acontece com muita frequência. Por exemplo, na Alemanha já há comunidades que despertam o consumo e também o descarte seletivo de lixo, o consumo reduzido, claro, e o descarte seletivo de lixo através de medidas sociais. Por exemplo, redução de carga tributária, descontos em algumas tarifas e também premiação. Que premiação? Como eu falei, entrada para um cinema, entrada para um teatro, alguma coisa que beneficie a família a praticar essa ação, beleza? O segundo ponto que a gente poderia pensar aqui é a nossa falha educação ambiental. Adalto, por que falha? É o seguinte, a educação ambiental ocorrida no Brasil, praticada no Brasil, ela é muito academicista. Fala-se muito dos impactos ambientais, biológicos, geográficos de lixo mal descartado. Essa parte ali conceitual, de fato, é trabalhada na escola, está na grade curricular da escola. Mas, por exemplo, não se pensa em sala de aula em estimular de fato a reciclagem, o reaproveitamento, a redução de lixo. Ou seja, é uma aula acadêmica, é uma aula conceitual, mas não é uma aula que tenha mecanismos práticos para estimular os alunos a fazerem uma redução de lixo, um reaproveitamento ou a reciclagem. E o melhor, levar isso para casa, como estímulo das famílias também continuarem com essa mesma prática. É uma aula que fica presa ao ambiente escolar. É uma aula conceitual que está ali no papel, mas que infelizmente não é levada para uma realidade fora da sala de aula. Então, acaba perdendo um pouco do sentido social. Usar a educação ambiental, estimular o aluno a algumas práticas, seria interessante para tentar amenizar os impactos do descarte indevido de lixo. Tá? Tem muita família que não sabe, por exemplo, como descartar pilha ou bateria quando elas não têm mais utilidade. Tem família que não sabe como descartar devidamente óleo que já foi aí aproveitado, reaproveitado, aquele óleo que está bem velho. Tem família que estoca e fica ali pensando, em algum momento eu vou entregar para algum coletor, eu vou levar, por exemplo, a um shopping center para colocar num papa-pilha. Mas nem sempre acabam fazendo isso, por um certo comodismo e também, claro, porque não foram incentivadas, estimuladas a tal, beleza? Falha educação ambiental, falta de incentivos. Um outro ponto que a gente pode destacar aqui também é o sistema de coleta precário no Brasil. Pô, Adalto, não está generalizando não? Querendo ou não, quando a gente faz a construção do texto dissertativo com base em um problema nacional, a generalização é necessária. Em boa parte das comunidades, em boa parte dos bairros, você não tem um sistema de coleta que seja eficiente, que tenha horário regular,
que incentive, que informe a população a como descartar seletivamente. Olha, descarte aqui vidro, papel, material orgânico. Não. Acaba que, mesmo que a família adote isso, adote esse sistema, quando chega lá um gari, quando chega lá um lixeiro para recolher o lixo, ele junta tudo, coloca no caminhão e acabou-se. É levado para um lixão, para um aterro sanitário e nunca mais se pensa em reaproveitar ou então em reciclar esse lixo, infelizmente. Então, tentar pensar num pragmatismo desse sistema de lixo, tentar implantar um sistema eficiente que ao mesmo tempo gere receita e recursos para aquela comunidade, seria uma boa saída, né, para tentar combater esse problema. Tranquilo? Falta de incentivos, falha educação ambiental, sistema de coleta precário. A gente já tem aí 3 elementos que podem ser responsáveis, podem ser tidos como motores para uma questão tão complexa como essa. Beleza? Tranquilo? Um outro ponto que a gente vai destacar aqui agora é a consequência. Quais desdobramentos a partir do descarte devido de lixo? Primeiramente, impactos ambientais. Como é que o meio ambiente sofre com um lixo mal descartado? Danos às vidas marinhas, seja, por exemplo, a produção do chorume, né, que é aquele líquidozinho que vem do lixo, que contamina solo, contamina lençol freático. Esses impactos, que a gente pode agregar aqui numa expressão bem geral, impactos ambientais, eles são um desdobramento, uma ramificação natural de um lixo mal descartado e que seriam facilmente combatidos se a gente adotasse um sistema de coleta e de reaproveitamento que fosse muito mais eficiente, tá bom? Além disso, a gente pode colocar as enchentes também como um dos elementos gerados, produzidos por um lixo mal descartado. Boa parte das enchentes em meio urbano são geradas porque bocas de lobo, bueiros, entre outros dutos, acabam sendo entupidos por um lixo que não deveria ser descartado daquela forma. E, inevitavelmente, a cidade sofre com esse alagamento. Um outro ponto que a gente pode discutir aqui é a queda do turismo. As cidades consideradas sujas, aquelas cidades que não prezam pela higiene social, que não prezam pelo bem-estar, inclusive do visitante, do turista, elas acabam tendo uma fama ruim, acabam tendo uma visibilidade social muito ruim. Então o turista pensa 2 vezes entre visitar uma cidade que não preza pela higiene, não preza por um lixo que seja de fato jogado, descartado em um local devido, e aquela cidade que apresenta-se como padrão, como modelo nessa questão. Aí um turista vai optar, claro, pela cidade que seja mais confortável, que não tenha odores, né, que não tenha uma poluição visual. Claro, naturalmente, beleza? Uma outra consequência que a gente pode colocar aqui é a geração de doenças. Quantas doenças não são acarretadas por lixo mal descartado? Quantas doenças não são propulsionadas, por exemplo, por material orgânico mal descartado, pela contaminação desse lixo, entende? Vou voltar aqui, eu tenho um toque, tem que ter um equilíbrio, tá? Se tem 4 consequências, tem que ter 4 causas também. Vamos lá. Causas: falta de incentivos, falha de educação ambiental, sistema de coleta precário, não é isso? Tá. A gente pode trabalhar uma outra questão aqui também. Por que as famílias não descartam seletivamente? Porque as famílias não fazem, por exemplo, uma espécie de cultura, de hábito para esse descarte. Entre outras questões, um certo comodismo. Não vamos culpar só o governo não, tá? Porque até então aqui era governo culpado, governo culpado, governo culpado. As famílias também têm culpa, as famílias também têm uma parcela da responsabilidade. Claro, eu vou pensar em métodos para tentar combater esse comodismo, mas a gente pode também culpabilizar as famílias e a sociedade, de maneira geral, por essa questão que é tão grave aqui no Brasil, tá bom? Vamos propor como eu intervenho, como eu resolvo, como eu atenuo um problema como esse. Olhe para a causa. Falta de incentivo. Então vamos lá. A adoção de incentivos fiscais a famílias e empresas, vamos alargar aqui a questão, tá? Que descartem seletivamente ou reciclem o seu lixo. Vamos pegar a sua família não, vamos também trabalhar a questão da empresa, tá?
Como é que as empresas conseguem também ter algum tipo de benefício se descartarem seletivamente e se reduzirem o seu lixo, se reciclarem o seu lixo, né? Uma empresa considerada cidadã, uma empresa modelo, uma empresa que tem engajamento ambiental, que tem engajamento social, tranquilo? Pô, Adalto, quem é que pode propor isso daqui? Simples, pô. A gente pode colocar, primeiro, as prefeituras, tranquilo? Segundo, as famílias como parceiras da situação e as empresas. É uma ação colaborativa de 3 agentes para tentar atenuar uma situação problemática, tá bom? E detalhe, eu não combati só a primeira causa que eu apresentei lá não, tá? A falta de incentivo é combatida por essa proposta e esta proposta também vai combater a questão do comodismo. Como é que eu faço uma família perder esse comodismo? Simples, falando para ela, olha, se você mantiver uma média de consumo de lixo, de descarte de lixo, e se esse descarte for seletivo, organizado, você vai ter redução de 5% da tarifa de energia elétrica, redução de 5% da tarifa de abastecimento hídrico. Você vai ter aí, por exemplo, direito a ingressos para cinema, ingressos para teatro. Boa parte das famílias, só por conta da recompensa do ganho, já seriam, com certeza, participantes de um projeto como esse. Já gostariam de participar, porque é uma ação simples que gera algum tipo de lucro, gera algum tipo de receita. E essa receita, naturalmente, é muito valorizada por qualquer família, tá? Reduzir 5% de uma conta de energia elétrica, por exemplo, de R$200, tem um impacto financeiro ótimo, maravilhoso. Você pega lá, uma família tem uma conta de energia elétrica de R$200, que não é um valor absurdo, é um valor mediano, né? Tira 5% dessa energia elétrica, dessa conta de energia elétrica. Para uma família é um valor muito bom, muito importante, né, para ser trabalhado. Segunda medida, segunda ação, a implantação, vamos lá, a implantação da educação ambiental regular. Adalto, como assim? Que a educação ambiental saia dos livros, saia das aulas expositivas, que a educação ambiental saia do slide que o professor de biologia, que o professor de geografia dão em sala de aula. Que a educação ambiental seja, na verdade, um sistema orgânico com aulas teóricas, com aulas práticas, com visitas de campo e, sobretudo, com estímulos a mecanismos para reciclar, reduzir e reaproveitar. Levar, por exemplo, alunos para ambientes, para oficinas em que se trabalha a reciclagem, em lugares que se trabalha o reaproveitamento do lixo, entende? É tentar estimular uma prática cidadã desde uma idade mais precoce, a idade infantil, a idade juvenil, e fazer com que essa criança e que esse jovem leve isso para casa, que ele mostre aos pais o que é um comportamento cidadão quanto à questão do lixo, beleza? Claro, você ainda pode agregar aqui no detalhamento do modo para essa proposta reuniões com especialistas no assunto, grupos holísticos formados por associações de moradores, com visitas de profissionais que orientem as famílias na comunidade a reaproveitar, a reciclar e a reduzir lixo descartado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Adalto, quais são os agentes para essa questão? Primeiramente, o MEC, que oficializaria educação ambiental na grade curricular, tá, das escolas, as próprias escolas, tá, e as famílias. É sempre bom na proposta você dividir responsabilidade. É sempre legal, é sempre bacana quando você coloca mais de um agente, porque a culpa não é exclusiva de governo, não é exclusiva de sociedade, de família. De certa forma, a culpa, a responsabilidade tem aí uma fatia para cada um dos órgãos, para cada um dos segmentos, beleza? Vamos lá, vamos para a parte agora cultural, tá? Quais áreas de conhecimento eu posso trabalhar, eu posso discutir quanto a esta questão? Vamos lá, vamos pegar a primeira, tá? Artes. Manifestações artísticas que falem do lixo. Pô, a gente tem o poema ao lixo, na bandeira, embora a abordagem ali seja mais da mendicância do que de fato do lixo mal descartado, né? Então a gente pode pensar em outro. Tem documentários importantes que falam disso, tem um chamado Lixo Extraordinário, que é um documentário nacional, né, que fala de como os lixões do Brasil se comportam, qual é a condição de vida das famílias carentes nesses lixões. Mas vou trazer um que eu acho bacana, é um documentário chamado A História das Coisas.
a história das coisas. Ele mostra como os produtos de consumo são fabricados, como de fato são depois descartados e, de certa forma, quais impactos sociais para esse consumo desenfreado. Beleza? Além disso, a gente pode pegar um outro fator. Vamos pegar aqui história. Pô, Adalto, o que em história eu posso trabalhar? Revolução Industrial. Vamos lá. A Revolução Industrial disseminou, potencializou o consumo em todo o mundo. E isso fez com que, entre outras coisas, boa parte dos produtos consumidos gerassem dejeto, gerassem embalagem, gerassem algum produto para ser descartado. Agregado a esse fator histórico, eu posso trabalhar em geografia o conceito de obsolescência programável. Adalto, o que é essa obsolescência programável? É simples. Os produtos consumidos por nós hoje em dia têm tempo de vida útil muito curto. Tem um tempo de vida útil muito reduzido. E isso é para fazer a economia girar. Um celular tem um tempo de vida útil muito curto. Um aparelho eletrônico qualquer que você tem aí vai levar poucos anos para se deteriorar. Um móvel que você tem na sua casa, da mesma forma. Se você comparar, por exemplo, um televisor hoje vendido, ele tem um tempo de vida útil muito menor do que há 10, 20, 30 anos, por exemplo. E isso, naturalmente, é porque a economia tem que girar. Tem que produzir em larga escala, tem que ofertar e tem que ter uma demanda muito grande também, tá? Boa parte dos produtos consumidos por nós são obsoletos em curto espaço de tempo. E esse é um conceito que a geopolítica explica relacionado à globalização, claro. Então, obsolescência programável. Adalto, como é que isso se encaixaria no lixo? É simples, pô. Se os produtos que nós consumimos têm tempo de vida útil muito curto, eles rapidamente geram o quê? Excedente. Geram o quê? Dejetos, rejeitos. E isso faz com que a montanha de lixo cresça, tá bom? Vamos pegar mais uma área do conhecimento? Além de artes, história e geografia, a gente pode pegar aqui sociologia. Vou pegar um coringão, tá? Vou pegar aqui uma referência que é geral, mas que cabe também nesse tema de redação, que é o de fato social. Tá? O fato social de Durkheim, como a gente já falou em outras aulas, é o conceito que afirma que uma ação, mesmo que seja nociva à sociedade, quando não é questionada, quando se torna habitual, ela acaba se tornando fatídica. E por ser inquestionável, naturalmente, ela é arraigada na nossa cultura. A gente acaba reproduzindo um comportamento nocivo também. Tá? Então, Durkheim, que nunca falou de lixo no Brasil, mas que você pode criar um gancho. Durkheim falou de ações que são consideradas fatídicas por sociedades porque nunca foram questionadas, porque acabaram ali sendo arraigadas na cultura de uma determinada sociedade. No caso do Brasil, o descarte de lixo. Ninguém se preocupa em descartar lixo, infelizmente. A gente não tem muita preocupação com isso, porque não foi estimulado pela escola a pensar nessa questão e porque não tem incentivos fiscais para que a gente consiga pensar de maneira mais consciente sobre essa questão. Falta engajamento da nossa parte quanto a isso, né? Quer ver uma coisinha? Vamos lá. Você sabe todas as cores daqueles lixeiros em relação ao produto descartado, a correlação, o que o vermelho indica, o que o azul indica, o que o verde indica, sabe? Pois é. Não é só você não, quase ninguém sabe, porque a gente não aprendeu isso. A gente não tornou isso como hábito. E a falta disso, naturalmente, gera o quê? Uma ação de descarte de qualquer forma. Descartar onde der, onde puder. Tá? Vamos pegar mais uma para a gente encerrar aqui? Sociologia, geografia, história, artes. Vou pegar um outro coringão aqui também, tá? Vamos pegar o coringão do direito. Direito. O que é direito, Adalto? Vamos lá. A gente vai pegar então o artigo na Constituição Brasileira, vale salientar, na nossa Constituição Brasileira, o artigo 3º, inciso 4, que afirma que todo cidadão brasileiro tem o direito ao bem-estar. Direito ao bem-estar. E que muitas famílias, muitos turistas não têm esse direito atendido
quando a comunidade, quando os órgãos competentes, quando as sociedades daquele local, quando as comunidades presentes ali não têm uma prática higiênica saudável. Acabam sofrendo e tendo seu bem-estar sendo descumprido, há uma agressão ao seu bem-estar natural, beleza? Pronto, aí ó. É um tema, como eu falei para vocês, muito rico, dá para se falar de muitos aspectos e a gente tem aqui pelo menos alguns direcionamentos para a produção na sua redação. Dê uma lida na proposta, faça algumas pesquisas, tente ali relacionar outras áreas caso você queira, planeje, faça um mapa mental desse tema e mãos à obra, beleza? Valeu, tchau, tchau!